vale mais a pena eu treinar numa academia de grande rede ou numa academia de bairro? Meus alunos me perguntam isso muito, Então, vale a pena? Então eu vou discutir aqui algumas coisas, dado a minha experiência, tanto acompanhando, né, os alunos ao longo desses anos, bem como também de treinar, porque eu já treinei nas duas situações. Então eu irei ajudar você a decidir qual que é a melhor escolha. A melhor escolha neste momento, porém, é você clicar no gostei e se inscrever no canal. Então, as academias de grande rede, que são essas famosas alguma coisa fit, né? Sempre a criatividade é incrível. Tudo é alguma coisa fit no final. E contra as academias de bairro. O que acontece é que antigamente não existia academias de grande rede, né? E as de bairro, né, nadavam de braçada. Quando vieram as de grande rede, deu uma quebrada. E aí mudou-se o cenário no Brasil e no mundo, posso dizer assim. Mas afinal de contas, qual que é melhor? Olha, o que a gente tem que pensar primeiro é o seguinte. Normalmente, as academias de grande rede, elas têm uma infraestrutura muito boa. Tá? Não quer dizer, tá? Eu sempre falo de uma forma genérica aqui, mas normalmente a infraestrutura das academias de grande rede é muito boa, porque elas compram maquinário de qualidade e por um preço muito bom, compram muita quantidade, então se torna mais viável financeiramente do que um pequeno empresário conseguir algo nesse sentido. Então, normalmente são academias que têm um padrão de qualidade de maquinário muito bom. Qual que é a minha sugestão? Normalmente elas permitem que você faça uma aula experimental. Então, vá lá e treine. Às vezes você vai na academia de bairro e na academia de grande rede e a qualidade da máquina é igual. E aí você vai por outros fatores que a gente já vai discutir. Mas faça um teste. De repente você vai numa academia de bairro e não gostou muito da cara, não quer dizer que a mecânica é ruim do exercício. Vai lá e faz a cadeira extensora, vai lá e faz a mesa flexora. O que você sentiu? Sentiu um conforto articular legal? Senti. Então isso é suficiente. A sua própria percepção, né, você mesmo sentir o que está sendo bom para você. Fiz uma cadeira extensora sem dor nenhuma, então ela provavelmente deve ser uma cadeira extensora de qualidade. Se isso não fosse tudo, a questão de quantidade também é maior. Então, numa academia de grande rede, você tem, ao invés de ter 2 extensoras, você tem 5 extensoras. Só que isso não deve ser um parâmetro que você deve observar. Por quê? Porque normalmente essas academias comportam muita gente também. Então não adianta nada ter 10 extensores e ter 100 pessoas para dividir. É melhor ter 2 e dividir com 2 pessoas. Então, qual que é a minha dica para você nesse sentido? Quando você for olhar uma academia que você quer ir treinar, vai no horário que você costuma treinar. Então, se você treina das 8 às 9 da noite, vai fechar isso aí 8 a 9 horas da noite. Faça a aula experimental 8 a 9 horas da noite. Não adianta você fechar meio-dia e ficar iludido. Aqui tem 5 crossover. Tá, aí tem 50 pessoas para usar o crossover. Não adianta nada. Então, vai no horário que você quer ir treinar. De repente, você pega a academia vazia e isso é uma vantagem para você. De repente, se você treina numa academia que está muito cheia, uma academia de bairro pode ser mais interessante, que é menos cheia, às vezes, do que uma dessas de grande rede. Acho que é legal falar da localização, apesar de parecer algo muito simples. Vejo que torna-se mais perto para você. Só que as academias de grande rede têm uma vantagem aqui. Porque normalmente, quando você vai viajar, você encontra uma delas no local que você está indo e você pode fazer um treinamento lá. E isso você tem que pesar na hora de escolher. Então, de repente, essa academia fica mais longe, só que eu viajo muito. E aí, quando eu for viajar, eu estou tranquilo. Essa daqui, por sua vez, não. É só neste local. Então, a localização e a disponibilidade nos locais que você está deve pesar nessa escolha. O preço, antigamente, as academias de bairro eram mais caras, com menos infraestrutura, e as academias de grande rede eram com maior infraestrutura e menos preço. Hoje já é um pouquinho mais diferente, porque senão esse daqui acaba quebrando. Ele colocou, portanto, as academias de bairro num preço mais competitivo, então dá uma verificada. Mas o que normalmente você encontra é aqui com equipamentos de mais qualidade por menos preço. Só que nem tudo é de graça. Numa academia de bairro você pode ter um contato muito mais íntimo com o dono da academia, e não pense em besteira agora, hein? Mas nesse sentido você pode, por exemplo, chegar para ele e falar assim, olha, eu me machuquei e eu gostaria de deixar pausado. Posso deixar pausado e voltar depois? Ah, claro, com certeza, a gente é amigo e tal. Agora, nesse aqui, não. Aqui é assim, meu amigo, fechou o plano aí, beleza. Ah, não, tudo bem, então eu vou cancelar o plano e volto daqui a um mês. Beleza, multa. E aí acaba que é mais interessante deixar rolando lá do que simplesmente pausar.
E esse que é o princípio de se conseguir um preço bom com essas academias. O que elas fazem? Você que é marombeiro, né? Aqui entre nós, aqui no canal, nós temos pessoas muito mais disciplinadas do que a média populacional. Mas se você pensar em média populacional, você vai perceber que a maioria vai pagar 12 meses e vai 6, 5, 4. Agora pensa assim, eu tenho 5 mil alunos aqui, só que só 1.000 vai, porque eu travei ele no plano maior. Então o plano anual é ótimo, é o melhor plano que tem, para quem treina. Para quem não treina, é o pior plano, claro, porque vai pagar muito mais caro. Então aqui eu pago R$100, aqui eu pago 50. Isso, mas aqui você vai 6 meses, então você paga R$100 por mês. Perfeito? Faz essa conta. Só que aqui você tem 5 mil alunos pagando e só vai 1.000 por vez. Se na grande rede for todos os alunos que estão pagando, a academia não aguenta de infraestrutura, normalmente. Já na academia de bairro, por ser uma coisa mais amistosa, né, o pessoal vai mais na boa, paga um planinho, o pessoal... Então aqui você normalmente vai encontrar, se tiver 1.000 alunos, vai ter 500 que vai ter uma proporção maior que vai. Então é aqui que as academias de grande rede tiram o seu lucro. Falando de quantidades de pessoas, na minha experiência, as academias de grande rede, elas vão ser mais frias, tá? E frias em que sentido? Não é só de ar-condicionado. Não tem por que o ar-condicionado das academias de grande rede é tão gelado assim. Pois bem, eu tive palestra com um digníssimo do marketing dessas academias e acreditem ou não, as academias tendem a ser mais escuras, ter o ar-condicionado mais gelado e a música mais alta, porque justamente elas não comportam o número de pessoas que elas têm matriculado. Então, o que elas fazem? Terminou o treino, vaza. Então, deixa o ar-condicionado bem gelado, porque o cara vai sentir frio. Ele terminou o treino e fala, vamos embora daqui, vamos conversar ali, ó, para desocupar a sala. Música alta, para não conseguir papear. Termina o treino e, ó, dá linha, vai embora. Por que ela é escura? Porque justamente isso torna ela mais suscetível a você se sentir com sono, cansado. Então terminou o treino, você fica ali, você começa a pregar e ó, você vai embora. Essas são estratégias dessas academias de grande rede. Mas enfim, voltando um pouco, nessas academias elas são mais frias do ponto de vista das pessoas. Então se você é uma pessoa comunicativa, que quer fazer uma conexão, essas academias normalmente não é onde você vai encontrar mais conectividade das pessoas. Elas não se cumprimentam, elas não se olham, é uma coisa mais seca. Isso pode ser excelente para alguns, mas pode ser muito mal para outros. E olha só, não seja um marombeiro ignorante. Algumas pessoas querem e vão para a academia para ter um convívio social. Por exemplo, uma pessoa que é mais velha, que é idoso, ele ir para a academia e ter um círculo de amizades é muito bom. É melhor do que ele ir lá e fazer um treino quieto. Por quê? Porque ele precisa trabalhar o seu desenvolvimento social. Então, dependendo, algumas pessoas preferem ir lá e ter amigos porque isso motiva a ir lá. Pô, vou lá ver a rapaziada, não vou faltar hoje no treino. E já vai e treina. Então, não vamos julgar ninguém. Vamos apontar as características e cada um de vocês precisa ver o que é bom para a vida de vocês. E esse é mais um ponto. Questão dos professores. De forma alguma é demérito. O professor que trabalha numa pode trabalhar na outra. Perfeito, é o mesmo professor. Só que normalmente as academias de grande rede, elas colocam professores de forma limitada para economizar, porque justamente já é muito barata, essa daqui já é um pouquinho mais cara. Então, normalmente a academia de bairro vai ter mais professores por aluno. Então, se você precisa de uma atenção maior, se você é um iniciante, se você é uma pessoa que tem uma condição motora dificultosa, possivelmente você cogitar as academias de bairro vai ser mais interessante do que as academias de grande rede. O CONFEF, a Confederação de Educação Física, ficou bastante em cima disso e melhorou um pouco. Então as academias de grande rede agora têm mais professores do que antigamente e agora eles colocaram tipo um botãozinho que você pode clicar para chamar, para tentar dar um pouco mais de atenção. Então CONFEF, CREF, obrigado por não só cobrar mensalidade, mas também fazer alguma coisa útil para as pessoas. E acho que não podemos deixar de citar aqui que as academias de bairro normalmente têm mais aulas, tá? Então, natação, judô, alguma arte marcial, dança. Nas academias de bairro vão ser mais acentuadas da disponibilidade disso. Mas esse mesmo rapaz que me deu palestra, né, falando sobre essas características, também disse até na época, isso faz muito tempo, tá, que eu tive essa palestra com ele, e ele citou que essas academias de grande rede iriam começar a colocar essas aulas porque estavam perdendo o mercado por causa disso. E justamente é o que tem acontecido. Então hoje esse cenário se mudou um pouco, mas ainda assim algumas academias não têm aulas, perfeito?
o que torna um atrativo se você gosta disso. Ah, eu não gosto de correr na esteira e quero fazer algum tipo de cardio. Então aqui você tem muito mais opções, considerando também que o público aqui é mais unido. Então se torna mais gostoso, ainda mais numa atividade, aí sim estabelecida oficialmente, vamos colocar assim, coletiva. A musculação não é oficialmente coletiva, mas pode ser praticada em 2, 3. Aqui já não, uma dança, alguma coisa assim, já é uma atividade coletiva, e se você tem um carinho pelo pessoal, isso se torna mais interessante. Então eu acho que eu disse algumas coisas aqui de academias de grande rede e academias de bairro. Se você tiver alguma coisa mais a acrescentar, eu convido você neste momento a escrever aqui. Leandro, você poderia ter falado isso também. Na minha experiência eu senti isso e senti isso. Vamos deixar esse vídeo mais rico. Eu estou convidando você de verdade a escrever aqui nos comentários. Não adianta eu só falar e você fechar o vídeo. Vai aqui e escreve qual é a sua experiência, qual você gostou mais, o que você viu de vantagem e desvantagem, para que outras pessoas, ao terminar de me assistir, ou enquanto estiveram me assistindo, consultaram ali embaixo. Pô, também falou isso, que legal e tal. Então, convido você neste momento a escrever o seu relato aqui nos comentários. Agora eu gostaria de deixar essa indicação de vídeo para você, que são 11 erros na hora de estruturar um treino. Então você escolheu uma academia e às vezes você escolheu por causa de máquina específica tal. E às vezes ela pode ser não diferente do peso livre, como pior. Então 11 erros que você comete na estruturação de um treino, reunidos aqui, 10 anos de experiência, 11 erros para você corrigir agora. Fica com esse vídeo.